Pam, 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 param, pam, pam. Bom, a Copa do Mundo de 1958 foi inesquecível para todos nós brasileiros. Afinal, foi a primeira Copa que o Brasil conquistou o título. No entanto, foi histórica também para o Reino Unido. Pela primeira e única vez na história, todos os países que compõem o Reino Unido, sendo eles Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, estiveram juntos na mesma Copa. E esse é o programa de hoje, o Reino Unido na Copa de 1958. A Copa do Mundo de 1958 foi a primeira e única a contar com todos os países que compõem o Reino Unido. Inglaterra e Escócia, que já haviam participado de edições anteriores, se juntaram às seleções estreantes País de Gales e Irlanda do Norte em um feito histórico. Para que não se encontrasse na fase de grupo, a FIFA reuniu todas as seleções do Reino Unido no mesmo pote e foram sorteados em grupos diferentes. Inglaterra e Escócia, que já eram mais experientes, já haviam disputado outras Copas, curiosamente caíram na fase de grupo. E a estreante Irlanda do Norte caiu nas quartas de final, ficando na oitava posição na colocação geral. Quem foi mais longe foi o País de Gales, que ficou na quinta colocação na classificação geral. Aliás, o País de Gales foi eliminado pelo Brasil, né? E também conta com um registro histórico. Foi o primeiro gol que o Pelé fez em Copas do Mundo. Mas antes de se aprofundar nas campanhas dessas seleções, devemos começar desde as eliminatórias que cada seleção fez e consecutivamente conseguiu a classificação histórica para a Copa de 58. No grupo 1, a Inglaterra enfrentou Dinamarca e a Irlanda. A Irlanda não faz parte, não compõe o Reino Unido. E nesse grupo de Dinamarca e Irlanda, a Inglaterra passou em primeiro lugar e conseguiu sua vaga direta. O grupo 4 era composto por Tchecoslováquia, País de Gales e Alemanha Oriental. A Tchecoslováquia ficou em primeiro lugar e conseguiu sua vaga direta para a Copa. O País de Gales ficou na segunda posição e foi para a repescagem diante de Israel. E na repescagem, o País de Gales venceu as duas partidas, tanto em Israel quanto no próprio País de Gales. As duas partidas foram vencidas pelo mesmo placar, 2-0 e 2-0. O grupo 8 era composto por Irlanda do Norte, Itália e Portugal. Lembrando que a Itália já tinha sido campeã por duas vezes, 34 e 38. A Irlanda do Norte conseguiu a primeira posição e deixou a Itália de fora. A Itália não foi para a Copa de 58. Já era bicampeã mundial, não foi para a Copa. A Irlanda do Norte estreava e classificava na frente da Itália e Portugal. E o último grupo era composto por Escócia, Espanha e Suíça. Tudo isso nas eliminatórias. E a Escócia também passou em primeiro e também conseguiu sua vaga direta, ficando na frente de Suíça e Espanha, e estava na Copa e compunha os 4 países do Reino Unido. Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia faziam história e iam para aquela Copa de 58. Só ressaltando que naquela oportunidade, os melhores segundos colocados não tinham uma classificação já definida para a repescagem. Era em forma de sorteio. E como a Bélgica desistiu de participar, o País de Gales foi sorteado pela FIFA para disputar a repescagem contra Israel. E também Israel tinha um caminho até chegar essa partida de repescagem, que no caso foi contra o País de Gales. Israel deveria ter enfrentado Turquia, Indonésia, Sudão ou Egito. Mas como a tensão política no Oriente Médio já era a realidade desde aquela época, aliás, desde sempre, né? E essas seleções não quiseram jogar contra Israel. Então, País de Gales e Israel fizeram a partida de repescagem. O País de Gales venceu as duas por 2-0 e conseguiu sua vaga na Copa do Mundo. A campanha dos experientes foram desastrosas e das seleções estreantes foram as melhores, né? A Irlanda do Norte caiu no grupo 1 com a Alemanha Ocidental, Tchecoslováquia e a Argentina. E nos confrontos, a Irlanda do Norte passou em segundo lugar com 3 pontos abaixo da Alemanha Ocidental, que passou em primeiro. E esses 3 jogos, a Irlanda do Norte venceu a primeira partida contra a Tchecoslováquia por 1-0, perdeu para a Argentina de 3-1, a Argentina que contava com um grande nome naquele elenco, o Ángel Labruna, ídolo e bastante querido do River Plate. Naquela época era o ídolo máximo do River e o Labruna estava nesse jogo, não fez gol, mas a Irlanda do Norte perdeu por 3-1. Com um empate milagroso em 2-2 contra a Alemanha Ocidental, conseguiu sua vaga para as quartas de final. No grupo 2, composto por França, Iugoslávia, Paraguai e Escócia, a Escócia ficou em último e já era uma seleção, digamos, experiente, já tinha disputado outras Copas e a Escócia ficou em último lugar, empatando a primeira partida em 1-1 contra a Iugoslávia
perdendo para o Paraguai por 3-2 e também perdeu para a França por 2-1, dando adeus àquela edição da Copa de 58. E no grupo 3, País de Gales caiu com a anfitriã Suécia, além de Hungria e México. Lembrando que a Hungria, 4 anos antes, na Copa de 54, tinha encantado o mundo e foi vice-campeã, perdendo para a Alemanha na final. E nesse grupo 3 da Copa de 58, quem passou para as quartas de final foram a anfitriã Suécia e justamente o País de Gales, deixando de fora a Hungria e o México. O País de Gales, mesmo estreando, conseguia sua vaga histórica e inédita para as quartas de final da Copa. No último grupo, o grupo 4, Brasil, União Soviética também estreante, Inglaterra e Áustria faziam parte desse último grupo. E quem passou adiante foi justamente o Brasil e a União Soviética, deixando a Inglaterra de fora, sendo que estreou empatando em 2-2 com a União Soviética, empatando em 0-0 com o Brasil e empatando em 2-2 com a Áustria. Então a Inglaterra somou 3 pontos, 3 empates. Naquela oportunidade, uma vitória valia 2 pontos. E como a União Soviética empatou com a Inglaterra, venceu a Áustria e perdeu para o Brasil, também somou 2 pontos. E naquela oportunidade, o desempate não era por saldo de gols ou vitória, teria um jogo extra. E no jogo extra, a União Soviética venceu por 1-0 a Inglaterra e eliminou os ingleses daquela Copa. Nas quartas de final, a Irlanda do Norte enfrentaria a França de Just Fontaine. E não deu outra, 4-0 para a França, com 2 gols de Just Fontaine, e a França assim passava para a semifinal. Já o País de Gales enfrentou a seleção que viria a ser a campeã do mundo, no caso a seleção brasileira, e deu trabalho para o Brasil. Apenas 1-0 para o Brasil nas quartas de final, diante de País de Gales. O gol do Pelé, o primeiro gol do Pelé em Copas do Mundo, foi o gol da classificação contra o País de Gales, e o Brasil passava para a semi e País de Gales dava adeus à Copa de 58. Só para não deixar passar batido, Suécia e Alemanha Ocidental fizeram uma semifinal, Brasil e França fizeram outra semifinal. A Suécia venceu por 3-1 e o Brasil deu um show vencendo por 5-2 a França. E na final, Brasil e Suécia disputariam um título inédito. Tanto o Brasil quanto a Suécia nunca haviam conquistado o título e o Brasil conquistou de fato o seu primeiro título, vencendo a Suécia por 5-2. Também um show do Brasil, Pelé, Vavá, fazendo a alegria do povo brasileiro e dando o primeiro título dos 5 que temos. Mas esse programa não foi sobre o Brasil de 58, aliás merece um e merece muito mesmo. No entanto, esse programa foi uma homenagem, foi um programa especial aos 4 países que compõem o Reino Unido e foram para a Copa, os 4 juntos, pela primeira e única vez na história. After 69 minutes, Ilian shot ricochets in off a post. The Soviets in their reserve celebrate. England are out. The quarter-final lineup looks like this. All the matches on June 9th.